Olá, leitor! Hoje a gente vai conversar sobre o livro que foi um acalento, que eu descobri que não deveria ter lido por último, mas que explicou muitas das minhas dúvidas em relação ao último livro que eu li dessa autora. Eu tô falando do livro Retrato Sépia, de Isabel Allende. Quem me conhece, quem está aqui há muito tempo neste canal, sabe qual foi o meu surto quando eu li o primeiro livro da autora, que foi o que coroou esta mulher na minha vida. Minha vida se resume em antes e depois de Isabel Allende. Tô falando desse livro aqui, Filha da Fortuna, que me tirou de uma ressaca literária que tava me rodeando há tempos, que fez eu não conseguir dormir até ter as respostas sobre o que ia acontecer com a Elisa Sommers. Pois bem, em Retrato Sépia, a gente conhece a Aurora Del Valle, que vive aí momentos de assombros, né, por conta de pesadelos que ela tem noturnos. Então, ela decide, por bem, procurar as respostas desses traumas, desses pesadelos, através da história do passado dos seus avós. E o que é que isso tem a ver com isso? A Aurora nada mais é do que neta de Elisa Sommers. Sim, minha amada e querida Elisa, que se você ainda não assistiu esse vídeo, aconselho vivamente, após terminar esse, a assistir. Também, por conta disso tudo, eu tive uma experiência muito chata com o último livro dessa família, que foi um dos livros mais famosos da autora, que é A Casa dos Espíritos. A experiência não foi tão reconfortante quanto foi nesses dois livros. Mas isso a gente vai conversar ao longo desse vídeo. Em Retrato Sépia, vamos conhecer a Aurora Del Valle, vamos reencontrar personagens de A Filha da Fortuna. A gente vai ficar muito feliz. Se essa é a tua primeira experiência, mesmo assim eu vou tentar não dar spoiler com esse livro, tá? Mas saiba que se você não ler A Filha da Fortuna primeiro, você vai ficar um pouquinho boiando e pode pegar um spoiler imenso. Em Retrato Sépia, nós conhecemos a Aurora Del Valle, que é extremamente tímida na sua infância e que sofre porque tem pesadelos noturnos fortes e que a gente, ao ler, sabe que são traumas. Foi algum trauma que ela sofreu na infância que vem acompanhando durante a adolescência e a vida adulta. E por conta disso, hoje já com 30 anos, ela conta sua história, tanto com a fotografia, a história dos seus antepassados, para poder contar a sua própria história, para poder entender a sua própria história. Nós ainda estamos na Califórnia. Alguns anos se passaram desde A Filha da Fortuna, né, daquela experiência da Elisa. Depois disso, a gente volta para o Chile novamente. A gente vai acompanhando todo esse processo de volta dessa miúda que vivia na Califórnia, entre os dois mundos, entre o mundo da família da Elisa, né, da cultura da Elisa, e a cultura do nosso querido Tao Shen, do seu esposo. E ela vive até os 5 anos esse processo com os avós ali maternos. E depois algo muito sério vai acontecer e ela vai morar com a avó Paulina. Portanto, ela volta pro Chile com a avó nesse processo e ali ela vive a adolescência e a vida adulta toda nesse intermeio. Vive uma vida razoavelmente tranquila. Das personagens que eu vi até agora, ela, personagem que tem uma vida mais cômoda, né, em relação a outra, super cheia de mimos, mas sempre sofrendo com esses pesadelos de alguma coisa que aconteceu quando ela tinha 5 anos. Algo muito sério. A história vai ser sempre em torno disso, vai sempre nos levar que algo aconteceu ali. Eu tenho que te falar que esse livro, ele tem imensas lições. Novamente, a gente tem personagens muito fortes aqui, com características bem marcadas, que é próprio da autora. A Aurora é uma moça que nos mostra um lado de arquétipos femininos que facilmente você encontra por aí. Acho que quase todas as personagens femininas nesse livro é fácil de você se encontrar, como a professora dela, como a Paulina, que é forte, independente, mas precisa, querendo ou não, do marido, porque a sociedade não aceita mulheres como a Paulina tinham para os negócios. A Elisa, nômade, como sempre, que o respeito, a fidelidade à família torna ela sempre a âncora para essa personagem. A própria Nívia, que a gente vai conhecer melhor em A Casa dos Espíritos, é uma mulher extrema. Eu já achei ela lá extremamente forte, muito à frente
frente no seu pensamento feminino para aquela época e para além do contexto histórico que, se eu não tivesse lido este livro, ia passar ao lado porque não tive muito acesso a essa história da Guerra do Pacífico. Os livros da Allende são livros que, eu vou lhe dizer, é muito mais do que livros falando sobre o período. São temas históricos que você aprende, você sai entendendo muito, não só de uma informação que está ali incluso dentro do livro. Ela tem um estilo que consegue fazer você se identificar. A identificação é a chave para essa escrita da Allende. Fácil você consegue entender a dor dessa mulher. Talvez por isso que na experiência com a Casa dos Espíritos tenha sido muito doloroso para mim, muito incômodo para mim, porque as situações que acontecem ali, ela escreve com uma propriedade aquilo que você fica parando para pensar que esses livros da Allende são autobiográficos, querendo ou não, em parte, porque ela coloca pessoas, coisas da vida dela, e não tem como você não... É muito íntimo as coisas, as características, as frases, as palavras e o cotidiano, porque à medida que a gente vai acompanhando aqui, o cotidiano que ela coloca dentro desse livro, principalmente dentro desse livro, você não acha cansativo. Você não... Eu, ao menos, não achei assim, de ser cansativo, de acompanhar essa transição da infância, porque tem momentos que são um pouco mais parados, mas faz sentido estar ali. Você vai sendo enredado por essa história de uma forma que você, quando você pensa que não, já leu 200 páginas, 300 fácil. É um livro que você vê que é um livro de autocura, é um livro que você sai achando, tendo a certeza de que você também pode escrever a história da sua família, a sua própria história, e reverenciando ao seu passado, a entender o porquê que os seus pais, avós, por que aconteceram, que o momento do hoje, de como eles são hoje com você, é muito do resultado da bagagem do passado deles. E muitas vezes, para entendermos o nosso presente, é necessário a gente ir buscar coisas no passado para poder entender o que aconteceu, para poder fazer como a Aurora, que ela teve que juntar pecinhas para poder entender o porquê de determinadas atitudes. E a gente pode ver nas atitudes, né? Quem leu os livros anteriores, li na ordem errada, A Casa dos Espíritos, quando li esse livro, eu pude ver os traços e entender, e é justamente isso, o porquê. Eu não sei se só foi eu, se essa experiência foi única, acredito que não, que eu consegui entender atitudes dos personagens de ambos os livros, né? De ver, por isso que o Trueba era daquele jeito. Pude ver traços dos antepassados desses outros personagens. E ela fez essa amarração de uma forma tão linda, tão maestrosa. O mais certo é, para não perder muito nessa leitura, era interessante que você lesse primeiro esse. Esse é a continuação desse. Você vai pegar muitos spoilers se você começar por esse, isso eu garanto. Mas não vai te prejudicar tanto se você quer saber a verdade. Eu acho que, pra mim, eu só posso te dizer que prejudicou a minha experiência com A Casa dos Espíritos, porque se eu tivesse lido na ordem, talvez a minha experiência com A Casa dos Espíritos fosse diferente. Mas ela fez de uma forma que, mesmo que você pegue spoilers, né, de um ou outro, não seja tão terrível, assim, a ponto de você perder a leitura. Não acredito que isso aconteça. Até porque eu sou um caso de que li, mas eu acho que você ganharia muito mais se lesse na ordem certinha essas leituras. Em A Filha da Fortuna, eu me identifiquei muito com a Elisa. Pela forma nômade dela, pela forma decidida de não ficar com mimimi com as coisas, de olhar sempre pra frente e seguir em frente. Ela continua essa mesma pessoa aqui, ela não se deixa abalar muito fácil com as coisas. Nesse livro, em particular, eu acho que a professora da Aurora foi uma das personagens que eu mais me identifiquei. E a própria Nívia. Não tive uma identificação com outras, eu identifiquei personagens. Já tive uma Paulina na minha vida, já tive uma Nívia também, já conheci uma Aurora, mas eu acho que a minha personagem preferida ainda continua sendo a Elisa Sommers. Devo dizer que aqui, muitas das personagens femininas que ela colocou aqui são admiráveis. Dá pena que a gente sabe que teve muitas mulheres assim no passado, né? E que elas não puderam, e principalmente no Chile, que você vai entendendo que é uma cultura muito conservadora, mas também me fez
olhar para o povo do Chile com uma certa admiração por conta da batalha, da luta que esse povo teve de sobreviver e do patriotismo que eles tiveram na chamada Guerra do Pacífico, que eu tive a pesquisar depois de ler, para poder entender um pouco mais por que aqueles homens e mulheres, quanto eles sofreram. Ela se demora muito, né? Tem pessoas que dizem que não gostaram tanto por conta que ela se prendeu muito na Guerra do Pacífico, mas eu acho que é próprio da Allende. Ela é muito dessas causas sociais, do que aconteceu, de retratar. Ela não vai te poupar, ela vai onde dói, vai te mostrar crua. Aqui a gente já pode ver o que vai acontecer em A Casa dos Espíritos, onde é realmente um murro no estômago. Você sai dessas leituras um pouco mais madura, sabe? Um pouco mais consciente de que você tem que dar valor ao que você tem, a honrar os seus antepassados, as pessoas que sofreram para hoje você ter o que você usufrui. A Aurora, ela sempre fala que da sorte que ela teve de não ter sofrido nada, assim, comparado com os avós e com os pais. Nem os pais da Aurora sofreram como os avós sofreram. Então é interessante a gente acompanhar até essa tomada de consciência dessa personagem, de amadurecimento com a trajetória e com respeito da trajetória dos seus avós e por tudo que eles sofreram para ela hoje ter a vida tranquila. A própria vida da Aurora vai passar por reviravoltas, mas reviravoltas que não vão deixar ela sofrendo na miséria, como os avós tiveram que correr atrás para construir. É muito bonito de se ver o final desse livro, tomada de consciência da Aurora. É difícil também de saber o motivo desse pesadelo dela. Eu me emocionei bastante, porque é um personagem que eu tenho muita estima, mas eu entendo o motivo disso. Aqui também temos uma pitadinha de surrealismo da Allende, tem que ter, mas é bem sutil, bem sutil. A gente vai ver isso mais forte, mais marcado na história da Casa dos Espíritos. Eu termino essa trilogia da autora mais fascinada, apaixonada por fotografia, porque você vai acompanhar a Aurora nesse processo de encontrar um objetivo na vida, né, um propósito, porque, como eu já falei, ela vive uma vida muito confortável, de querer trabalhar, de querer ter a vida que a avó Paulina teve, mas a avó, ao fim da vida, decide que ela precisa casar, então ela nem permite que a Aurora consiga ter a mesma trajetória dela, mas isso é uma coisa assim que eu fiquei um pouco impressionada, né, porque eu achei que a Paulina, por ser do jeito que era, ia querer que a Aurora tivesse também essa liberdade, mas é na fotografia, e uma fotografia diferente, uma fotografia íntima, é que a Aurora começa a se descobrir, a perceber e a sair de uma grande rascada que ela vai entrar na vida dela e que vai ser decisiva para o rumo, para o que ela vai ser depois. Dei 5 estrelas para essa leitura. Realmente a Allende é uma das autoras assim que é uma das autoras que eu não sou só apaixonada pela obra dela, mas por ela também, porque quem conhece, parou para assistir alguma entrevista, alguma coisa da Allende, vai entender o que eu tô dizendo isso. Por que ela é uma vendedora de livros maravilhosa? Porque sua escrita é capaz de lacerar o coração de uma mulher, é capaz de deixá-la apaixonada, mas também de machucá-la muito, muito mesmo. Essa foi a minha experiência com os 3 primeiros livros da Isabel Allende. Eu ainda não tenho em físico o livro A Casa dos Espíritos, tenho outros títulos da Allende para ler, que em breve vocês vão ver por aqui, mas eu tô tentando não pegar spoilers de alguns. Com isso, eu termino a trilogia da família Del Valle. Eu não tenho em físico o livro da Casa dos Espíritos, mas eu vou adquirir também. Eu antes estava numa relação de amor e ódio com esse livro, mas depois que eu li esses 2, eu acabei me reconciliando com ele. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo e deixar também teu comentário me dizendo se você já conhecia essa autora, se você já leu esse livro. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.